Olá, bom dia a todos, todas que estão acompanhando a jornada espiritual. É um prazer estar com vocês aqui nesta semana estudando, para juntas estarmos estudando a lição. Eu sou a Lázara Tenório e nós estamos morando no Canadá, na cidade chamada Abbotsford, na região oeste do Canadá, perto de Vancouver. E com o auxílio de Deus, então, nós vamos estar aprendendo juntas a lição que tem por título Quando Jesus ordenou silêncio. Para tudo existe um propósito debaixo do céu, disse o sábio Salomão. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 7, a última parte, diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. O texto diz aqui que Jesus, ele nunca foi a extremos. Ele nunca perdeu o autocontrole, nunca violou as leis do bom gosto. Ele sabia quando falar e quando guardar silêncio. Então nós podemos aprender essa lição com Jesus. Ele tinha um equilíbrio. Ele sabia quando ele devia falar e quando ele devia estar calado. O tópico da lição de domingo, quando Jesus estava expulsando demônios. O que acontecia quando ele estava expulsando demônios? Que ordem Jesus deu aos espíritos imundos? Quando ele ia expulsar os espíritos imundos, aqueles demônios das pessoas, ele sempre ordenava aos espíritos que se calassem, que ficassem em silêncio. Nessa ocasião aqui, que a lição está se referindo, foi quando Jesus estava na sinagoga e se aproximou dele um homem. E esse homem, ele estava com um espírito que estava dominando a vida dele, e ele chegou dando uns urros, na verdade, gritando, falando alto, e a atenção de Jesus, a atenção das pessoas que estavam ouvindo Jesus foram desviadas para aquele homem, que ele estava atrapalhando a concentração das pessoas. E esse era o propósito de Satanás. Ele queria desviar a atenção das pessoas dos ensinamentos de Jesus, que na verdade nesse momento a pregação que Jesus estava fazendo ele estava falando sobre sua missão de libertar os escravos do pecado. E nesse momento Satanás enviou esta pessoa que estava escravizada por ele. E ele chegou gritando assim: ai, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus ordenou imediatamente que aquele homem se calasse e que saísse daquele homem, que libertasse aquele homem daquela prisão. E imediatamente aquele espírito saiu daquele homem. Diz que foi um combate terrível entre o poder de Satanás e o desejo daquele homem de ser libertado daquele espírito. E ele caiu ao chão e saiu. Aquele homem foi libertado daquele espírito. E diz aqui que aqueles olhos daquele homem que há pouco estavam com aquele brilho da loucura, agora estavam inundados de lágrimas, em gratidão e reconhecimento a Deus pela libertação. E o que isso revelou sobre a sua autoridade? Revelou que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus usava autoridade, firmeza e poder, e que com essa autoridade que ele tinha, ele pôde libertar aquele homem daquele espírito que o dominava. Foi uma vitória para Jesus e uma derrota para o inimigo. O Salvador falou com poder e libertou o cativo. Como Jesus revelou que não queria de modo algum ser associado aos demônios? A pergunta B. Jesus revelou que quando ele ordenou aquele homem que se calasse, Jesus revelou que ele não queria
nenhuma associação com aqueles espíritos. Mesmo que os espíritos estavam anunciando que Jesus era o Filho de Deus, ele ordenou que eles se calassem, porque Jesus, ele não queria que os demônios anunciassem que ele era o Filho de Deus. Essa missão era a missão de Jesus, dos discípulos e das pessoas que o seguiam. Eles que iam declarar que Jesus era o Filho de Deus e os demônios eram para estar calados. Então, que Deus nos ajude para que nós também, nós não temos essa ordem para estarmos calados, nós temos a ordem para proclamar. Essa ordem não pertence a nós para estarmos calados, mas a nossa missão é proclamar que Jesus é o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe e que neste dia nós possamos testemunhar de Jesus, brilhar por Jesus, e que tenhamos todas um dia abençoado. E até amanhã para continuarmos o estudo da nossa lição.